Graça e paz. Todos vivos de ontem, o dia inteiro aqui, recebendo o Senhor, se alimentando e também se cansando, né? Muitos até se cansam, não dão conta de vir no domingo, mas acima de 70 todo mundo vem. Só essa geração que é meio devagar, mas a gente vai aguentando. Mas foi uma bênção tremenda o dia inteiro na presença de Deus ontem. Vamos abrir, queridos, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 2. Normalmente nós refletimos em textos de forma mais expositiva. Hoje vamos falar de uma forma mais temática, sobre o tema Minha Família, Meu Patrimônio. Lucas 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Minha família, meu patrimônio. Eu queria perguntar para os irmãos aqui, quantos têm carro aqui? Levanta a mão. Só 3 pessoas? Caramba, a igreja está meio pobre, né? Quantos têm casa aqui? Levanta a mão. A maioria, né? Quantos têm celular aqui? Levanta a mão. Todos. Beleza. Mas quantos têm dinheiro aqui? Levanta a mão. Só um tem dinheiro? Todo mundo tem dinheiro. Ou pouco ou muito, mas todo mundo tem. Mas ninguém leva nada. Queridos, a família é uma invenção de Deus, né? Eu estou usando essa expressão, invenção de Deus, só para causar um pouquinho mais de impacto mesmo. Mas a família é uma criação de Deus, uma iniciativa de Deus. Não é iniciativa da ciência, não é algo do acaso, da explosão de um Big Bang, a evolução de algum animal. Não é nada disso, é uma criação de Deus. É algo muito especial que Deus fez. Uma estrutura social incomparável. Incomparável em relação a qualquer uma outra estrutura. A maior estrutura que se possa imaginar da sociedade. Muito bem, queridos, mas o que nós poderíamos refletir dentre centenas e talvez milhares de tantas outras coisas relacionadas à família, queridos? Primeiro, o meu maior ministério é a minha família. O maior ministério é a minha família. Nós temos muitos ministérios. Aparecem os ministérios aqui à frente, aparecem os ministérios que menos sobressaem, ministério de ensino, ministério da pregação, ministério do pastoreio, ministério da administração, ministério do zelo, do cuidado, ministério diaconal, ministério da intercessão. São ministérios dos mais diversos que existem. Ministério do louvor, da música em geral, são muitos ministérios. Mas o ministério maior que deve nortear a minha vida é em relação à minha família. O apóstolo Paulo já estava dizendo que ninguém pode administrar
governar, conduzir a casa de Deus, se a casa, a sua casa, é uma bagunça? Como posso governar na casa de Deus, se eu não governo a minha própria casa? Se eu não administro a minha própria casa? Como eu posso organizar as coisas relativas a Deus, se a minha casa é uma bagunça? Eu conheço, queridos, muitos ministérios pastorais em verdadeira crise. Por causa de quê? Por causa da casa. Ou por causa da esposa que não anda junto, que não contribui, ou por causa dos filhos que não dão testemunho. Já vi muitos pastores em crise por causa disso. A casa não está em ordem, não há ministério em casa. Como governar a casa de Deus? Não tem como. E por que não tem como? É porque rouba a autoridade, rouba a nossa autoridade. Porque nós queremos trazer as coisas tudo em ordem, na igreja, na casa de Deus. Mas o inimigo está soprando aí, por meio das próprias pessoas. Poxa, quer botar ordem aqui, mas a casa é uma bagunça. Quer que tudo esteja bem aqui na igreja, mas o marido é assim, mas a esposa é assim, mas os filhos são assim. Que autoridade que tem? Não dá conta nem da sua casa, quer dar conta da igreja. Então o inimigo vem e rouba a autoridade, a nossa autoridade, de quem tem algum ministério na igreja. Não é só do pastor, da liderança principal da igreja, mas todos que têm ministério na igreja. Por isso, o nosso principal ministério é a nossa casa. Porque a minha família é o meu patrimônio. E nós vamos dizer mais para frente uma ênfase maior, porque estamos dizendo que minha família é o meu patrimônio. Nós já dissemos, mas de uma forma que os irmãos ainda não entraram, não penetraram no profundo do entendimento. Portanto, queridos, a nossa família é o termômetro da nossa vida e da nossa autoridade. Se eu prego aqui na frente, e os irmãos me conhecem, e os irmãos conhecem a minha família, dificilmente os irmãos irão aceitar. Isso é natural. Dificilmente irão aceitar o que estou falando, por causa da questão de autoridade. Ah, mas seus filhos são assim, sua esposa é assim. Como é que você está pregando isso? Com que autoridade, com que poder você está falando? Está ensinando com que autoridade? Porque a autoridade, queridos, diz respeito da compatibilidade entre o que eu falo e o que eu vivo. Isso é que é autoridade. Os escribas e fariseus não tinham autoridade, porque eles ensinavam uma coisa e eles viviam outra. Por que que Jesus pregava como quem tendo autoridade, diferentemente dos escribas e dos fariseus? É porque ele vivia tudo aquilo que ele ensinava. Então, autoridade não é grito. Autoridade, repito, é a compatibilidade entre o que eu falo e o que eu vivo. Entre o que eu falo e a realidade daquilo que eu vivo. Então, em primeiro lugar, meu maior ministério
é a minha família. Segundo entendimento, queridos, que a família é o único patrimônio que eu tenho. Mas único, pastor, é o único patrimônio que eu tenho. Vou explicar por quê. Eu perguntei aqui, quem tem casa, quem tem carro, quem tem dinheiro, quem tem celular. Todos nós temos essas coisas e muito mais. Mas isso é patrimônio? Não. Por que não é patrimônio? É porque nós não vamos levar absolutamente nada disso. Mas por que a família é patrimônio? É porque a família eu posso levar. Eu posso também não levar, mas eu posso levar. E esse é o maior desafio que um pai de família tem, que uma mãe de família tem. É o empenho, a dedicação, é a transpiração aqui, ó, para levar, quando for, para a glória, para morarem juntos. Eu quero a minha esposa comigo. Normalmente, talvez aí uns 80% é a esposa que diz isso: eu vou levar o meu marido comigo. E aí é um ano lutando em oração, pedindo oração, campanhas de oração, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, e não desiste. Eu quero levar o meu marido comigo. É a mesma coisa em relação a filhos. Eu quero os meus filhos comigo. Eu não tive filhos para mandar para o inferno. Eu não tive filhos para se perderem neste mundo. Eu gerei filhos para irem para o céu, para serem servos de Deus. E aí 1 ano de oração, 2 anos, 3 anos, campanhas, batalhas, sofrimentos, dores profundas, lágrimas, muitas lágrimas. Às vezes com mais dores, às vezes com menos dores. Mas são lágrimas, menos dores, quando eu tenho consciência de que meus filhos, minha esposa ou meu marido são pessoas boazinhas, mas não tem Jesus na vida, não tem experiência nenhuma evidência de que teve uma experiência com Deus, de conversão com Deus, de que tenham genuinamente se rendido a Jesus, entregue sem reservas a Jesus. Não há nenhuma evidência. São pessoas muito boas, não são de baladas, não são de cachaçadas, não são de drogas, não são de prostituição, é de ficar em casa, mas dói. Está em casa, mas está atrás de um computador a vida inteira, não pega na Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não vai em nenhuma atividade da igreja, não tem nenhum sinal de vida com Deus. Isso dói. E leva um pai, uma mãe às lágrimas. Mas quando, além disso, ainda está envolvido com drogas, com prostituição, com bebedeiras, com isso, com aquilo, aí as lágrimas jorram mais e com maiores dores. Mas é o único patrimônio que eu posso levar, que eu poderia levar. Posso também não levar, mas eu posso levar comigo, para morar no mesmo lugar onde eu vou morar, na glória com o Senhor. E eu quero curtir o céu eternamente com meu esposo, minha esposa, e com todos os meus filhos, meus netos. Eu quero vê-los todos devidamente na presença de Deus.
E o preço, repito, é muito alto. É muito alto. Repito, as lágrimas jorram. Mas, tristemente falando, queridos, eu diria, todos nós podemos levar esse patrimônio quando nós formos. Não me refiro ao mesmo dia, mas levarmos, conduzir no caminho que vai chegar lá, na hora certa. Nós podemos, mas infelizmente, muitos de nós, é muito triste isso, mas muitos de nós não vamos conseguir levar toda a nossa família. Levaremos alguns, outros não levaremos. Queira Deus que cada um que esteja nesse momento me ouvindo agora, consiga levar toda a sua família, o seu único patrimônio, integralmente, para morar na glória consigo. Mas essa não é uma realidade geral. Muitos irão partir sem o Senhor. Muitos. Por mais que soframos, por mais que lutemos, não iremos conseguir. Até porque, queridos, ainda que possamos levar, há uma questão de autoridade que a Bíblia diz que não há profeta sem autoridade senão na sua própria casa. É por isso que a gente fala e os filhos não ouvem, o cônjuge não ouve, mas a gente ora para que, levando a igreja, levando a um culto, conduzindo alguém próximo e, enfim, buscando outro meio, Deus possa usar para levar o nosso filho, nossa filha, nosso cônjuge aos pés do Senhor. Nunca deixarmos de convidar para isso, aquilo outro, nas coisas mínimas, mais simples. Não é só quando tem uma festa na igreja, um pregador de fora, porque ninguém sabe o que é que Deus quer usar. Conforme nós ouvimos aqui ontem, o testemunho do Fanho. Eu não vou falar do jeito que ele falou, porque eu não sei. Mas o Fanho falando, que se tivesse falando como ele falou aqui ontem, praticamente nem dava para entender quase nada. Mas Deus fez uma grande obra na igreja com a palavra daquele Fanho. Um homem tão simples, um rapaz tão simples, que ousadamente se usurpou da palavra na frente, pegou o microfone e falou. E foi um rebuliço espiritual na igreja. Então ninguém sabe o que é que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, quem Ele quer usar. Mas nós não podemos deixar de investir pesado na nossa família, convidando. É por isso, queridos, que eu digo, qualquer evento na igreja, qualquer evento, seja culto, seja oração, seja um lazer, seja o que for, mas que tenha uma ambiência espiritual, convide, vamos lá, vai ser legal. Você não sabe o que é que Deus vai usar, ou quem Deus vai usar. Por exemplo, evento tipo Copa Caléu, mas é só futebol. Mas estão jogando lá, eu posso sentar do lado dele, alguém pode sentar do lado dele, começar a compartilhar, conversar, dividir a vida, repartir testemunhos, e Deus pode usar, aquilo pode marcar. Eu já disse para os irmãos aqui trocentas vezes, que nosso pastor lá de Macapá, cuja linguagem é só oração, foi lá no futebol, onde ele foi ganho por Jesus e pelo testemunho dos demais que estavam lá. Ninguém sabe, mas a família é nosso único patrimônio, porque a gente não leva celular, a gente não leva casa,
mas a gente pode levar a família para estarmos juntos eternamente. Eu pergunto para os irmãos, será que a riqueza tão grande, eu estava vendo hoje na internet, por curiosidade, qual foi a fortuna que Silvio Santos conseguiu acumular? Em torno de 2 bilhões. E ele teve, me parece que 6 filhas. Então, quanto é que não vai dar para cada filha e a esposa? Ou seja, deixou todo mundo podre de rico. Ou seja, não levou nada. E como ele sempre foi simples, até o seu velório foi simples, sem qualquer espécie de requinte. Mas não levou nada. Nós precisamos nos empenhar o máximo possível. O máximo possível. Com oração, com dedicação, com empenho, com todos os recursos que nós pudermos ter, para podermos levar o nosso único patrimônio a estar sempre com o nosso Deus. Terceiro raciocínio que nós poderíamos ter dentro dessa perspectiva da família é que, conforme já dissemos, é uma criação de Deus. Deus criou. É uma das maiores, se não a maior estrutura social que existe, a família. Por que os irmãos acham que a família é tão atacada? Principalmente nos últimos dias. Porque os irmãos acham que nós estamos na era da desconstrução de tudo aquilo que Deus criou relativo à família. Porque é uma estrutura. O diabo ataca nas estruturas. Se alguém quiser derrubar esse prédio aqui, não vai atirar nos tijolos, mas nas colunas, na estrutura. Atirar nos tijolos não vai demolir o prédio, mas se atirar nas estruturas, sim. Quando se quer demolir um prédio, coloca-se as bombas nas estruturas, não é nos tijolos. E quando aciona e as bombas explodem, toda a estrutura é abalada ao mesmo tempo e o prédio cai assim, como que desmontando tudo. O diabo atinge as estruturas, procura atingir as estruturas. Mas há diversos aspectos da investida do inferno contra essa estrutura chamada família. Uma delas, queridos, é a união homoafetiva. É querer casar homem com homem, mulher com mulher. É afronta à criação de Deus. Isso é tão sério. Deus se sente tão ofendido com essa ofensa, que lá em Romanos capítulo 1, ele diz que Deus os entregou às suas paixões, para que colham em si mesmos a recompensa. Homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, pelo que Deus os abandonou à sua própria sorte. Os irmãos entendem o peso dessa palavra? Pelo que Deus os abandonou à sua própria sorte. O abandono de Deus, queridos, recai sobre nós uma responsabilidade tão grande,
que às vezes nós não aguentamos. Os irmãos já observaram que quando alguém, seja rapaz, seja uma moça, tem a inclinação, ou quer, ou deseja, ou foi influenciado, os irmãos já observaram que eles entendem que eles são obrigados a cometer o pecado da homossexualidade? Uma serva de Deus não se casou até os 20, nem aos 30, nem aos 40, fica, como dizia antigamente, beata, sem cometer esse pecado. Um rapaz também fica velho, sem se casar, sem cometer o pecado. Mas quando ele é homossexual, ele tem a inclinação homossexual, seja lá por que motivo for, isso é muito profundo, que não dá tempo de discutir agora, até que a gente tem algumas elucidações, mas não é o caso agora. Ele parece se sentir na obrigação de pecar. Ele não diz, olha, eu não tenho afinidade pelo sexo oposto, eu não tenho nenhuma atratividade pelo sexo oposto, pelo contrário, não sei o que acontece, mas a minha atratividade é pelo mesmo sexo e tudo, mas por causa de Jesus, eu não vou fazer isso, nunca. Não, ele se sente na obrigação de pecar. E quem disser qualquer coisa o contrário, aí pronto, é cadeia na certa. Já tem todo um aparato político para trabalhar e reforçar a desconstrução daquilo que Deus criou. Os irmãos estão entendendo? Pelo que Deus os abandonou à sua própria sorte. Tente associar o abandono de Deus com a incapacidade que a pessoa tem de resistir à sua homossexualidade sem pecar. É porque Deus o abandonou. E isso não tem a ver com a salvação. Não é esse aspecto. As coisas estão bem ali divididas por uma linha muito tênue, teologicamente falando, mas também não é esse o momento de discutir. Mas alguém, quando anda por esse caminho, é como se ele não desse conta. E por que ele não dá conta? Porque ele está sozinho. E por que ele está sozinho? Porque, biblicamente falando, Deus o abandonou à sua própria sorte, para que cumpra em si mesmo, colhe em si mesmo a recompensa dos seus atos. Afrontou a criação de Deus. É para ser assim, assim, assim. Aí a pessoa diz, não vai ser assim, nem assim, nem assim. Vai ser desse jeito aqui, do meu jeito. Ah, é? Então tá bom, vai ser você sozinho que vai lutar contra isso. Queridos, eu já vi testemunhos de homens de Deus. Inquestionavelmente homens de Deus. Que no testemunho deles, eles dizem, eu saí, eu venci a minha homossexualidade, mas a minha luta é tão grande, mas tão grande, que eu preciso de alguém perto de mim o tempo inteiro, a vida inteira, para me dar forças. Pelo que Deus o abandonou
abandonou nessa área, para que colhe em si mesmo a recompensa. Família é criação de Deus, por isso ela é atacada. Os irmãos já imaginaram o cúmulo do absurdo, o cúmulo do absurdo? Isso é incompreensível. Você está passeando no shopping com a sua filha de 15 anos. Aí ela diz: eu quero ir ao banheiro. Chega lá no banheiro, tem um marmanjo de 2 metros de altura, simplesmente porque colocou uma peruca, passou um batom nos lábios e um vestido. Se sente no direito de estar no mesmo ambiente da sua filha. Tem cabimento uma coisa dessa? Para acontecer um incidente sexual, é daqui para ali. Um estupro, uma coisa dessa natureza. E não há um exame para saber se é realmente ou se não é. Não, basta se fazer que é e pronto. Ninguém pede exame, documento, alguma coisa dessa natureza. Essa é uma estrutura, queridos, muito atacada. Porque se o diabo consegue destruir a família, ele consegue a sociedade, a sociedade fica enfraquecida, e em ficando enfraquecida, ela fica fácil de ser dominada. É assim que o diabo trabalha. É assim que ele trabalha. Enfraquecer para dominar. Por que que um ditador, quando se elege presidente de uma nação, a nação começa a cair, enfraquecer, empobrecer? Aí as pessoas começam a dizer: não, o regime não está dando certo. Não está dando certo para a gente, mas é exatamente isso que eles querem, porque vai enfraquecer a sociedade, vai enfraquecer a economia, vai enfraquecer a nação. Enfraquecendo eu domino, porque todos vão ficar dependentes das minhas migalhas. E aí eu perpetuo no poder. Você compra uma roupa aí, poxa, uma roupa de marca excelente, de um tecido excelente, um preço muito mais acessível do que as melhores marcas aqui do Brasil, pela metade do preço. Vem lá da Cochichina. O país é rico, mas quem está fabricando lá, está fabricando por um prato de comida para não passar fome. Trabalho escravo está dominado. O trabalho do inferno é assim em relação a nós. Destruir as estruturas. E a principal delas é a família. Tem outras, mas não é assunto para o momento. Assunto para o momento é o que? A família. E por último, queridos, para a gente estar orando, eu sou responsável pela minha família. Lá em Josué capítulo 24, queridos, Josué está exortando o povo de Deus.
Josué está chamando a atenção do povo de Deus ante o pecado de Israel e Judá. E ele não alisa. E ele diz: olha, deixe os ídolos de vocês. Deixe esses deuses de vocês. Abandone esses deuses de vocês. Sirvam ao Senhor. Mas aí ele diz: olha, porém, se vocês acham que não é o certo, se vocês acham que isso é ruim, que isso é mal, deixar os deuses servir ao Senhor, então escolham hoje a quem vocês querem servir. Se é Baal, sigam. Se é Deus, sigam. Agora eu e a minha família, o quê? Serviremos ao Senhor. Eu sou responsável pela minha família. Homens, pais, nós somos responsáveis pela nossa família. Não podemos perder a autoridade. Não podemos transferir a nossa responsabilidade. Seja para a escola, seja para a igreja, seja para o pai, ser um homem de Deus, responsável. 70% de possibilidade dos filhos serem iguais. O homem e a mulher juntos, eles exercem 80%. Isso tem compatibilidade, queridos, com aquilo que Deus atribuiu a nós homens, como cabeças, como guias, como sacerdotes do lar. Mas o que normalmente vem acontecendo é que nós homens estamos perdendo a autoridade da nossa casa. Nós é que precisamos ser chamados, a esposa que tem que dizer: marido, está na hora, toma banho. Ainda dá tempo, ainda tem 10 minutos. Marido, vamos orar. Agora, de novo. Marido, tem que ler a Bíblia todo dia. Vamos para a reunião de oração. Não posso orar em casa, não. A mulher é que está assumindo o papel de cabeça, de líder, de autoridade espiritual na casa. O que não é para ser. Eu pergunto para os irmãos: temos rede de criança nessa igreja? Diga glória a Deus. Temos rede de jovens nessa igreja? Diga glória a Deus. Temos rede de mulheres nessa igreja? Diga glória a Deus. Temos rede de homens casados nessa igreja? Diga glória a Deus. Quem diz glória a Deus, hein? Onde é que está a rede de homens? Tem homens, mas a rede que funciona, cadê? Temos rede de casais? Temos. Glória a Deus. Mas de homens. Agora, por que de casais funciona? Por quê? Porque a mulher arrasta. É uma realidade, queridos. Agora, diga, só para os homens agora, mas vamos ter a rede de homens, diga glória a Deus, só homens. Aí, só voz grossa agora, glória a Deus. Agora as mulheres vão nos ajudar, diga glória a Deus. Amém. Então, queridos, isso aí é espiritual, é difícil. Na Assembleia de Deus, queridos,
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem um ministério lá chamado Círculo de Oração. Quem é que participa? Os homens ou as mulheres? Só mulheres. Tem ciclos de oração de homens na Assembleia de Deus? Não tem. Não tem. Nós somos responsáveis pela nossa família. Eu posso, queridos, esgoelar aqui a vida inteira. Eu posso esgoelar aqui 40 anos, todos os domingos. O seu filho vai ser, em tese, potencialmente, em tese, igualzinho a você. O seu grito silencioso em casa, o seu comportamento, sua conduta, fala muito mais alto do que eu, como pastor, gritando no microfone aqui. Aí a mãe vai e luta, 1 ano, 2, 3. Meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção na igreja, participa de tudo lá na frente, e vai. De repente, esses filhos estão começando a imitar o papaizinho que está lá em casa. Só. Ou em outros lugares. Estatística, queridos, prova isso. E o pior, sabe o que é? O pior é que depois a própria mãe não aguenta e casca fora também. E aí a família inteira fora dos caminhos do Senhor. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Quero chamar os intercessores aqui à frente, os pastores. Nós não vamos chamar os irmãos à frente, não, mas nós vamos levantar as nossas mãos. E nós vamos levantar um clamor a favor da nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma época tão difícil, uma época em que a família é tão perseguida no mundo espiritual. Vamos orar pela nossa família. Queria, deixa eu dar uma explicação pública aqui. Quando eu chamo os pastores, são os pastores e as pastoras, pastores, esposas de pastores, que são potencialmente pastores também. É todo mundo ao mesmo tempo. Vamos levantar as nossas mãos e vamos levantar um clamor agora, em nome de Jesus, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos pais, para que a gente não caia na tristeza de chegar no céu sozinho. E assim como eu deixei meu celular, assim como deixei minha casa, assim como deixei minha fazenda, assim como deixei meu dinheiro, assim como deixei meu carro, assim também estou deixando minha família. Não, eu deixei lá na terra, deixei meu celular, deixei minha fazenda, deixei meu carro, deixei minha casa, deixei minhas casas, deixei meu dinheiro, deixei tudo, mas a minha família vai comigo. Decisão, nós ouvimos isso aqui ontem, decisão. Eu tomei uma decisão de que a minha família vai comigo, eu não vou deixar.
vai servir a Baal, que sirva. Escolha hoje, Israel, a quem vocês queiram servir. Agora eu e a minha família, já está decidido. Nós serviremos ao Senhor. Ao orarmos agora, meu querido, você vai dizer: a minha esposa é do Senhor, o meu marido é do Senhor, ainda que ele seja aqui dentro. Os meus filhos são do Senhor, as minhas filhas são do Senhor, os meus netos são do Senhor. Diga isso, decida isso no mundo espiritual e batalhe para isso. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas famílias diante do Senhor agora. Criação do Senhor, invenção do Senhor. Toma nossos cônjuges, eles são do Senhor. Toma nossos filhos, eles são do Senhor. Nós vamos deixar tudo, mas queremos levar a nossa família, nosso único patrimônio que podemos levar para estar conosco. Toma os netos, toma toda a nossa família, toma também tios, sobrinhos, toma toda a nossa parentela. Chora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, que essa noite seja uma noite histórica, uma noite memorável, uma noite em que vai se fazer grande diferença nas nossas famílias. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém.